Se você chegou até aqui, já sabe. Os verdadeiros heróis surgem quando o mundo desmorona. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e venha descobrir por que, naquela noite, só uma mulher ficou de pé enquanto tudo desabava ao redor à Base Avancada. Sierra 12 havia sido recentemente montada em um território hostil, onde os mapas mudavam a cada explosão e as rotas de evacuação se tornavam armadilhas. Era o tipo de lugar onde poucos dormiam tranquilos e onde cada barulho, à distância, era tratado como prelúdio de ataque. Lara Monteiro, técnica de enfermagem de apenas 27 anos, recém-transferida de um hospital de campanha urbano, chegou com sua mochila médica e uma calma que incomodava os oficiais mais rígidos. Não tinha a presença imponente de um sargento, nem o olhar afiado de um atirador, mas sua firmeza silenciosa era notada por quem estava atento. Alguns a chamavam de turista, outros de peso morto, e muitos questionavam o motivo de enviarem alguém tão fraca para uma frente como aquela. Ela não respondia menos, apenas fazia curativos, trocava soro e aprendia em silêncio a ler o som dos obuses antes que eles tocassem o solo. Os soldados que passavam pela tenda médica notavam que seus gestos eram rápidos e seguros, como quem tentava ganhar tempo do destino. Lara sabia que o respeito naquele lugar não era dado, era conquistado gota a gota, entre os gritos dos feridos. Na noite do 8º dia, uma movimentação incomum na frequência de rádio alertou os operadores da base. Havia sido detectado um deslocamento aéreo não autorizado vindo do norte, e o tempo para impacto era estimado em menos de 15 minutos. Enquanto os superiores discutiam se era manobra de intimidação ou ataque real, Lara já preparava as macas móveis, os kits de torniquete e os sedativos de emergência, como se soubesse que era real. A sirene tocou 2 minutos depois, abafando as conversas, os julgamentos e qualquer dúvida que ainda restasse. Os soldados correram para as trincheiras, e Lara correu para o abrigo médico, onde 7 feridos graves estavam entubados ou imobilizados. Sem qualquer chance de locomoção imediata, um sargento gritou para que ela abandonasse o posto e se dirigisse ao bunker principal. Mas ela não respondeu. Estava colocando um capacete na cabeça de um soldado inconsciente. As primeiras bombas caíram a 200 metros, fazendo a terra tremer como se fosse líquida, e o céu foi rasgado por estilhaços de luz. Ao invés de fugir, Lara fixou mais uma vez as rodinhas de uma maca improvisada e sussurrou para si mesma: se for para morrer aqui, não vai ser sozinha. O caos tomou conta do acampamento em questão de segundos. Luzes se apagaram, cabos se partiram, e a poeira encobriu rostos que nem tiveram tempo de gritar. Ordens contraditórias vinham de todos os lados, e mesmo os mais experientes estavam desorientados com a intensidade do bombardeio. Lara, no entanto, movia-se com uma estranha clareza dentro daquele inferno, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Usando uma lanterna presa à testa e faixas fluorescentes presas nas botas, ela começou a evacuar os feridos um por um, puxando as macas por corredores desmoronando. 2 soldados tentaram ajudá-la, mas foram ordenados a recuar para o abrigo. Quando uma nova rajada atingiu o armazém a poucos metros, ela ficou sozinha com 3 pacientes em coma, uma trilha em chamas pela frente e um colapso parcial da estrutura médica. Ainda assim, Lara arrancou a lona de uma barraca e amarrou os 3 feridos como pôde, criando uma única estrutura de arrasto, e começou a puxar. Os registros de segurança que sobreviveram mostram apenas flashes da movimentação. Uma silhueta pequena, curvada pelo peso, arrastando 3 corpos por entre os escombros, enquanto rajadas cruzavam o céu. Não houve heroísmo teatral, nem música épica, nem testemunhas aplaudindo. Só o som do próprio esforço ecoando entre as paredes quebradas. Lara caiu 2 vezes e se levantou em ambas, mesmo com o joelho esquerdo rompido e a clavícula trincada por uma queda anterior. Com os dentes cerrados, ela dizia o nome dos feridos em voz alta, como se isso os mantivesse vivos. Cardoso. Não. Dorme agora. Tenente Mário. Sua filha quer te ver. Sargento Lema. Me ajuda a te tirar daqui. E cada metro ganho parecia custar 1 ano de vida. Quando enfim alcançou o limite da zona de impacto, o último corredor desmoronou atrás dela, selando o que restava da enfermaria. Lara não olhou para trás. Continuou puxando, até cair com os 3 feridos em segurança parcial, atrás de uma barricada reforçada. Ali, desmaiou. Acordou 2 horas depois na ala improvisada de triagem, com o rosto coberto por fuligem e os braços presos por bandagens de contenção. Tentou se levantar, mas foi impedida por 2 enfermeiros que a mantiveram deitada. O oficial médico da base, visivelmente abalado, abaixou-se e sussurrou: você era a última. Todo o resto já tinha recuado. Lara não disse nada. Seus olhos vasculharam o local
até encontrarem os 3 homens salvos, menos ainda vivos, ainda respirando, mesmo que por fios tênues. Os sobreviventes da base, ao saberem da ação dela, formaram uma fileira silenciosa à porta da tenda médica. Um a um, entraram, bateram continência e saíram sem dizer uma palavra. Pela primeira vez, Lara não foi chamada de fraca. E mesmo sem farda de comando, sua presença agora era impossível de ignorar. Dias depois, a notícia do bombardeio foi minimizada nos comunicados oficiais, com pouca menção às falhas de evacuação e nenhuma menção a Lara. Mas entre os soldados, a história já era outra. A da mulher que ficou até o fim e puxou vidas de dentro do fogo. Ninguém sabia como exatamente ela conseguira, nem por que recusara transporte imediato para o hospital central. Ela mesma dizia apenas: "Eu tinha o que fazer." Continuou trabalhando com os braços enfaixados e o corpo costurado por dentro, como se a guerra exigisse dela mais do que cicatrizes. Alguns diziam que ela chorava à noite, sozinha. Outros afirmavam que a viram limpando o sangue do chão, horas depois do ataque, como quem recusa o direito ao descanso. Mas todos sabiam de uma coisa: Lara era, agora, um nome sussurrado com respeito em cada rádio, cada barraca, cada trincheira. Se você chegou até aqui, é porque sente o peso e a verdade dessas histórias. Curta agora, inscreva-se no canal e continue conosco, porque a guerra ainda não terminou para quem sobreviveu a ela, em menos de uma semana após o ataque. Lara recusou a evacuação completa para o hospital da capital, argumentando que seus ferimentos eram administráveis. A junta médica discordou, mas ela assinou o próprio termo de responsabilidade, afirmando que sua permanência era mais útil do que sua recuperação. Continuou operando no setor de primeiros socorros, ainda com a clavícula imobilizada e o joelho coberto por faixas rígidas, movendo-se com uma muleta improvisada feita de tubo hidráulico e fita de camuflagem. A cada ferido que chegava, era como se ela descontasse um pouco da dor pessoal em mais um atendimento preciso e veloz. Seu corpo doía, mas seu foco era absoluto. E aos poucos, até os superiores começaram a ver que não se tratava apenas de teimosia, mas de estratégia humana. O moral da tropa melhorava quando ela estava ali. Soldados feridos pediam para serem tratados pela moça que não fugiu. E Lara, mesmo esgotada, cumpria um plantão que parecia não terminar nunca. Num entardecer sufocante, um comboio retornava de uma operação nas colinas a oeste, trazendo 2 soldados mortos e 5 gravemente feridos. As condições eram péssimas, e os veículos chegaram cobertos por poeira e cheiro de sangue. Quando abriram a traseira do caminhão, o cheiro ácido de carne queimada quase fez os recrutas vomitarem. Lara entrou sozinha na traseira, pediu que todos se afastassem e iniciou o atendimento ali mesmo, entre as lonas rasgadas e os gritos abafados. Amputou um braço com um bisturi quente, drenou o líquido pulmonar de outro com uma seringa improvisada e costurou um estômago aberto com linha de costura comum. Quando o último ferido foi estabilizado, ela caiu de joelhos, coberta de sangue até o pescoço. O oficial do comboio tentou agradecer, mas ela apenas disse: "Traz água e limpa essa bagunça." E o voltou Jay. E assim, saiu mancando, como quem ainda tinha outras frentes para salvar. Naquela mesma noite, a tropa foi avisada de que a base Sierra 12 seria desativada em até 10 dias por motivos extratérricos. A notícia caiu como uma bomba psicológica entre os soldados, que viam na presença de Lara um símbolo de resistência e familiaridade. Muitos temiam que, ao sair dali, ela seria enviada para a retaguarda e apagada da linha de frente. Mas Lara surpreendeu a todos ao pedir formalmente para ser transferida, junto com o pelotão mais exposto da campanha, menos os chamados mulas de rocha, especialistas em resgates em terrenos montanhosos. Os comandantes hesitaram, mas a pressão interna foi tamanha que cederam. Um tenente escreveu no pedido oficial: "Se ela não estiver conosco, metade do pelotão não entra no helicóptero." Com isso, Lara foi enviada para o destacamento Feito 7, onde o terreno era ainda mais hostil, mas a urgência de vida, ainda mais necessária, na nova base, situada entre cordilheiras esfaceladas por minas antigas. Lara começou quase do zero. Ali, ninguém a conhecia, e os boatos sobre sua lenda pareciam exagerados diante de seu corpo, mancando e olhos cansados. Mas bastou o primeiro tiroteio em campo para que todos entendessem quem ela era. Um explosivo improvisado atingiu um comboio de patrulha, e o primeiro a chegar ao local foi Lara, sem armamento, carregando apenas seu kit médico e uma prancha de resgate. Com a perna ainda em recuperação, ela desceu por uma encosta de 80 graus, usando apenas uma corda, amarrou 2 feridos e sinalizou para a equipe aérea. Ao voltar,
carregou nas costas um soldado inconsciente que pesava o dobro dela. O comandante da missão disse: ninguém aqui acreditava. Agora ninguém aqui duvida. E desde então passou a ser chamada de a âncora, porque onde ela estava, os outros se sentiam presos à vida. O tempo passou, e a guerra se arrastou, como um fantasma persistente, mas Lara nunca recuava. Dormia pouco, comia menos, e recusava todas as ofertas de remoção para a retaguarda. Começou a dar treinamentos improvisados a soldados sobre primeiros socorros, imobilização e administração de dor. Seus ensinamentos salvaram vidas antes, mesmo de ela chegar, porque quem a ouvia sabia, se Lara diz que algo pode ser feito, é porque ela já fez o impossível. Em uma patrulha noturna, ao lado de 3 soldados inexperientes, o grupo foi encurralado por fogo cruzado e obrigado a se esconder numa ravina estreita. Lara, com um dos braços lesionados, segurou o ferido com o outro e usou o corpo como escudo até o socorro chegar. Nenhum daqueles soldados esqueceu, e nenhum deles deixou de dizer, em toda oportunidade, que aquela mulher fraca segurava mais do que vidas, segurava o moral inteiro de uma unidade. Sem aviso prévio, Lara desapareceu da cidade algumas semanas depois, recusando qualquer cargo administrativo ou honraria protocolar. Alguns disseram que voltou para o interior. Outros afirmaram que estava montando uma pequena clínica rural, com a ajuda de veteranos que ela havia salvado. A verdade é que ela não queria lembrança congelada em estátua. Queria utilidade. Um dia, um jornalista investigativo tentou localizá-la para. Você chegou até aqui porque sente que certas histórias precisam ser contadas até o fim. Curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe os últimos passos de quem provou que força se mede na guerra menos, mas também no silêncio. Depois dela, o dia em que a guerra acabou, chegou sem anúncio triunfal, sem desfile, sem fim glorioso, menos apenas uma mensagem codificada nos rádios, e um silêncio que parecia mais pesado do que qualquer explosão. As tropas começaram a se recolher, os acampamentos a serem desmontados, e a poeira dos anos parecia finalmente começar a baixar. Lara, com as mãos enfaixadas e o corpo exausto, foi a última a sair do setor feito 7, empurrando uma cadeira de rodas, onde estava um soldado que ainda não sabia que a guerra terminara. Cruzaram o portão juntos, em silênio. OSQS, no helicóptero esperaram em pé, sem ordem oficial, apenas por respeito. E quando ela subiu a rampa, com a perna arrastando e os olhos fixos no horizonte, souberam que estavam vendo o último passo de alguém que carregou muito mais do que ossos partidos. O retorno à capital foi discreto, enquanto outros recebiam medalhas em palanques montados às pressas. Lara foi deixada na ala médica central, com um prontuário grosso, cheio de anotações, fraturas, lesões acumuladas e recomendações cirúrgicas. A médica que a atendeu perguntou, sem olhar nos olhos, por que demorou tanto a aceitar socorro completo. Lara respondeu com um sorriso breve. Tinha gente em pior estado. No corredor, 3 soldados esperavam sentados, cada um com flores improvisadas colhidas no caminho. Não havia homenagens oficiais, mas cada um deles sabia que estavam vivos por causa daquela mulher. E naquele hospital sem bandeiras, nasceu o que nenhum general conseguiu entregar: gratidão real, sem aviso prévio. Lara desapareceu da cidade. Algumas semanas depois, recusando qualquer cargo administrativo ou honraria protocolar, alguns disseram que voltou para o interior. Outros afirmaram que estava montando uma pequena clínica rural, com a ajuda de veteranos que ela havia salvado. A verdade é que ela não queria lembrança congelada em estátua. Queria utilidade. Um dia, um jornalista investigativo tentou localizá-la para fazer um documentário. Encontrou apenas uma carta colada à porta de uma casa simples, com os dizeres: enquanto houver alguém machucado, eu não terminei meu trabalho. Não havia assinatura, mas quem conhecia a história não tinha dúvidas. O nome de Lara começou a ser citado em grupos de veteranos, rodas de estudantes e fóruns médicos. Era sempre uma história contada com reverência como um sachuro, que carregava mais força do que um grito. Alguns recrutas decoravam sua trajetória como exemplo de conduta e serviço. Em hospitais militares, era comum ouvir médicos dizerem: faz como a Lara faria. E mesmo sem presença nas revistas ou nos registros oficiais, ela era lembrada em tatuagens, em cartas e em memoriais improvisados. Tornou-se símbolo não da guerra, mas da permanência menos daquelas figuras que continuam quando o resto desaba, aquelas que puxam, carregam e não largam. Mesmo quando tudo já acabou, anos mais tarde, uma homenagem informal foi organizada por veteranos em um antigo campo de treinamento desativado. Plantaram ali uma fileira de árvores, cada uma dedicada a um combatente que voltou com vida por causa dela. Não houve discurso, só placas de madeira gravadas com nomes e uma inscrição repetida:
carregado por Lara. Alguns trouxeram seus filhos, outros vieram sozinhos, todos em silêncio. Um dos antigos soldados, agora avô, ajoelhou-se diante de uma das árvores e disse baixinho: "Você me puxou daquele inferno. Agora você mora aqui." Era um ritual sem pompa, mas com peso eterno. Um modo de dizer que o que ela fez ficou com o tempo. Uma fundação foi criada para formar socorristas de combate, levando o nome de Lara Monteiro. Não foi ideia dela, menos foi exigência de quem sabia o que ela havia feito. A formação incluía, além de técnicas médicas, lições de ética, coragem e resistência emocional. Os instrutores diziam: "Você pode aprender tudo o que precisa aqui, mas lembre, só será como ela se estiver disposto a ficar até o fim." E no salão principal, não havia fotos, apenas uma frase gravada em ferro na parede: "A última a sair." Os jovens que ali passavam sabiam que estavam entrando em algo maior do que uma profissão. Estavam herdando um fardo e uma missão. Certa vez, uma repórter perguntou a um general condecorado quem havia sido o soldado mais forte que conheceu. Ele não hesitou. Não era soldado, era técnica. Quando perguntaram o que ela fez de tão extraordinário, ele respondeu: "Ela ficou. Quando todos saíram, ela ficou. Quando ninguém aguentava mais, ela puxou." E acrescentou: "Força não é levantar mais peso, é não soltar quando todo mundo larga." Aquela entrevista viralizou entre tropas do mundo todo, porque todos sabiam que havia milhares de Laras por aí, mas nenhuma como aquela. O fim da vida de Lara foi silencioso, como ela teria preferido. Partiu durante o sono, em uma madrugada fria, com uma carta na cabeceira endereçada aos que ainda estão carregando alguém. Nela dizia apenas: "Se eu puder pedir uma coisa, não me imortalizem. Só cuidem dos próximos." E now Jackson. Ninguém para trás. A carta foi lida em escolas de formação, cerimônias e funerais de guerra. Era a última ordem silenciosa de alguém que nunca teve patente, mas teve liderança. E assim, mesmo sem querer, Lara se tornou eterna. Hoje, quando alguém hesita em campo, é comum ouvir uma voz dizendo: "Lembre da última a sair." E nesse momento, quem sabe da história já entendeu, porque algumas pessoas não precisam ser vistas para mudar tudo ao redor. Algumas pessoas salvam com mãos frágeis, costas doídas e vontade inabalável. E mesmo que o mundo esqueça seus nomes, seus passos permanecem nos trilhos dos que seguem. Lara não venceu a guerra, mas vence o Abend, e por isso, nenhum ferido jamais ficou para trás, enquanto ela esteve lá.